Em 1982, o Bibi, o primeiro-ministro lá, de Tel Aviv, ele deu uma entrevista em 1982, falando que era necessário derrubar a União Soviética, lembrando que a União Soviética só viria abaixo muitos anos depois. O Bibi estava falando que era fundamental derrubar a União Soviética, porque a União Soviética era o maior patrocinador da OLP, que era o maior inimigo de Tel Aviv naquela época, ok? Então, meus amigos, nós sempre que vemos um conflito acontecendo, por exemplo, a gente está vendo um conflito acontecendo lá em Kiev. Não é um conflito entre Kiev e Moscou, é um conflito entre os Estados Unidos, a OTAN e Moscou, ok? Sempre os poderosos brigam utilizando representantes, utilizando o que chama-se em inglês de proxies. Então, os conflitos que a gente vê no Oriente Médio, na verdade, são conflitos por procuração. É o que os americanos chamam de proxy war. Por que proxy war? Porque, assim como Moscou assina uma procuração colocando ali alguns grupos do Oriente Médio para representá-los no Oriente Médio, os Estados Unidos também assinam uma procuração para que alguns grupos representem os Estados Unidos no Oriente Médio, perfeito? Então, quando você entende que esse conflito que a gente está vendo entre Tel Aviv e Teherã, na verdade é um conflito entre o bloco ocidental e o bloco oriental, entre o G7 e os BRICS, você começa a entender o que está por trás. Portanto, quando a gente volta ao ano de 2003 e a gente percebe que em 2003 o general Wesley Clark revelou que os Estados Unidos queriam impedir que Pequim se tornasse a nova potência mundial. E para impedir que Pequim se torne a nova potência mundial, antes de partir para cima de Pequim, o plano era tirar de cena os amigos do Dragão do Oriente, para que, na hora que os Estados Unidos fossem para cima deles, não haveria ninguém disponível para ajudá-los, ok? Então, a primeira fase do plano de derrubar Pequim é tirar Moscou de cena. A gente viu a primeira fase começando no dia 23 de fevereiro de 2022, quando começou essa encrenca lá entre Kiev e Moscou. A gente sabe que isso gerou um prejuízo moral, um prejuízo de propaganda, um prejuízo para a imagem de Moscou, um prejuízo financeiro e um prejuízo bélico também, porque muitos homens eles perderam. Perfeito? Então, veja só, a primeira etapa é tirar Moscou de cena. Já começou dia 22 de fevereiro de 2022, 23 de fevereiro de 2022. A segunda etapa é tirar os os amigos de Pequim do Oriente Médio de cena. Então a primeira etapa é tirar Moscou, a segunda etapa é tirar Teherã, a terceira etapa já é partir para cima de Pequim. Então o que nós estamos vendo nesse momento é o início da segunda etapa, para tirar Teherã de cena, mas já o início da terceira etapa, que é partir para cima de Pequim. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Presta atenção. Assim como hoje, dia 20 de junho de 2025, a gente está vendo a mídia internacional dizer que o pessoal de Pequim está passando por cima das sanções internacionais contra os iranianos, construindo uma ferrovia que vai direto de Pequim até Teherã. E o que está acontecendo? O mundo está sendo exposto a essa informação, a informação de que Pequim está ajudando Teherã e, assim fazendo, está passando por cima das sanções internacionais. Ou seja, ao mesmo tempo que o Ocidente está tirando o Irã de cena, eles também estão já tentando colocar Pequim como o novo bicho-papão, como o novo vilão. Então isso é muito interessante, porque durante o governo Biden-Harris, o grande bicho-papão era Moscou, ou seja, Biden-Harris, a gestão Biden-Harris, que durou de 2021 a 2024, a gestão Biden-Harris, ela teve o objetivo de fazer a primeira etapa do plano, que é tirar Moscou de cena. Agora a gestão Trump-Vance, ela está fazendo a segunda etapa do plano, que é tirar os iranianos de cena, mas já começando a terceira, colocando na mente das pessoas de que o novo bicho-papão é Pequim. E apenas o bicho-papão Pequim não só teria
desrespeitado as sanções do Ocidente contra os iranianos com essa ferrovia que eles fizeram, mas tem um outro problema. Você sabe qual foi a informação que o novo diretor do FBI, o Kash Patel, junto com o vice-diretor do FBI, o Dan Bongino, você sabe qual foi a informação que eles liberaram ontem? Ontem começou a circular na mídia americana que o FBI descobriu que Pequim teria atrapalhado a disputa pela Casa Branca de 2020. É aquela disputa que o presidente Donald perdeu. Os caras do FBI estão mostrando agora que Pequim ajudou a criar, identidades na maracutaia, ajudou a criar certificados, completamente inverídicos, para que pessoas conseguissem participar do pleito de forma inadequada. E isso teria poderosamente ajudado o presidente, o Biden, ok? Então, meus amigos, ao mesmo tempo que a gente está vendo Teherã ser colocado fora de cena com a segunda etapa, a terceira etapa já começou. E eu digo para você, se você entender o que está rolando, se você entender que essa confusão toda que começa em 2022 com Moscou e essa confusão que está começando agora, dia 13 de junho, em Teherã, isso é a primeira e a segunda etapa de um plano de 3 etapas. E o plano de 3 etapas é: primeiro tirar de cena Moscou, depois tirar de cena os iranianos, depois tirar de cena Pequim. A gente, curiosamente, está vendo a segunda etapa já ser precedida da terceira, tá? Então, este é o plano final. O plano final é impedir Pequim de se tornar a nova potência global, ok?